Boa noite, irmãos, amigos. Estamos aqui neste local para adorar a Deus, para reconhecer sua grandeza, sua majestade e exaltá-lo. Eu tenho razões para isso, espero que você também tenha. Mas quando você se prepara na sua casa para vestir uma boa roupa, arrumar seus filhos e vir à igreja prestar este culto, você vem realmente desejoso de demonstrar, de oferecer amor a Jesus? Eu queria que você refletisse comigo nessa noite. E para começar, eu queria ler uma canção para vocês, vai ser projetada. A canção Eu Amo Você, de Tuta Moraes, que diz assim: embora eu pareça ser alguém muito especial, embora eu pareça ser alguém muito especial, mas você não quer saber de me conhecer. Embora eu possa estar tão perto de você, mas a nossa amizade vai tão devagar. Embora eu esteja aqui, você parece não me ver. Vê se dá para entender. Eu amo você. Embora você diga sim, enquanto muitos dizem não, mas o seu coração parece ter chegado ao fim. Embora você cante sempre hinos de louvor, mas a sua voz não vem do seu coração. Embora eu esteja aqui, você parece não me ver. Vê se dá para entender. Eu amo você. Tuta Moraes escreveu uma canção como se Jesus estivesse cantando para a sua igreja ou para boa parte desta igreja. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, como a sua caminhada com Jesus ela está acontecendo, ou de uma forma religiosa ou piedosa. Quando eu digo religiosa, eu estou querendo dizer de uma maneira fria, negligente, indiferente quanto à pessoa ressurreta de Jesus, que ao adentrar a uma congregação, neste local, faz as coisas por fazer. Canta por cantar. Oferta por ofertar. Ora por orar. Faz tudo aquilo que faz parte de um quadro religioso, mas isso não vem como uma expressão dedicada de amor. E quando eu digo piedosa, é de um coração inclinado, devoto, grato a Deus, porque ele sabe que já recebeu tudo de Jesus e agora quer retribuir amor atento, um amor verdadeiro ao Senhor. Uma vida piedosa é uma vida integral, 24 horas por dia, 7 dias da semana, ligado no Senhor. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 a 50, onde nós iremos ver qual é o amor que Deus espera. Qual é o amor que Deus espera de mim? Qual é o amor que Deus espera de você nesta noite e em toda a sua vida, em toda a sua caminhada na vida cristã? Lucas 7, a partir do versículo 36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando
e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então, lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Versículo 50. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Esse texto está dentro do Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi conhecido como médico, cooperador do ministério do apóstolo Paulo, participou de suas viagens, e ele teve uma missão de poder escrever a respeito de Jesus e a respeito do início da igreja, e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era de origem gentílica, grega. Para um judeu, um gentil, um grego, ele era um pagão, uma pessoa abaixo dos judeus, uma pessoa desprezível. Por isso que Lucas, ele escreve esse evangelho e ele enfatiza aos seus leitores o quanto Deus ele vai em busca do perdido, quanto Deus ele ama aquele que é humilhado, aquele que é rejeitado, oferecendo graça e vida abundante. E nós vemos isso ao longo do seu evangelho. Ele faz Isabel, uma senhora estéril, mãe de um grande filho, da qual Jesus fala que não existe nenhum homem que nasceu de uma mulher semelhante a João Batista. Quando Jesus nasce, os anjos eles aparecem para quem? Para os pastores. Mas os pastores eram uma classe inferior, desprezada na sua sociedade. E os anjos aparecem para quem? Para os pastores, em primeiro lugar. E ele vai mostrando em todo o seu evangelho quanto aquele que é humilhado, fraco, ele é exaltado e fortalecido pelo Senhor. E aquele que se exalta, ele é desprezado, ele é deixado de lado por Deus. E tendo esse pano de fundo, nós chegamos à história desse fariseu, Simão, e desta mulher, conhecida como mulher pecadora. E falando de culto, eu quero que vocês comigo me unam a mim nesta análise de perceber qual culto que nós estamos oferecendo a Deus. Um culto religioso, uma vida religiosa como expressão de um amor, ou um amor piedoso. Estão comigo? Sim? Pode dizer amém, sim. Legal. E o que você tem cultivado no seu coração? Religiosidade ou piedade? Lembrando que religiosidade é desatenta, ela é fria e ela é autojustificável, aquela pessoa que é religiosa. Mas a piedosa, ela é devota, ela ama ardentemente a Deus. Então vamos ver aqui
a respeito disso. O amor religioso, ele é indiferente à presença de Cristo. O piedoso é atento. O amor religioso é indiferente à presença de Cristo, mas o amor piedoso é um amor atento. Simão, fariseu, ele convida Jesus a ir à sua casa. Alguém já assistiu um filme antigo chamado Jesus, que ele é baseado no Evangelho de Lucas? É um filme que foi espalhado para o mundo inteiro, tinham campanhas evangelísticas de projeções, no final tinha um apelo, um filme que eu conheci. E por ter assistido esse filme, eu tinha uma leitura dessa parte da mulher que se apresenta a Jesus e lava os seus pés com suas lágrimas. Eu tinha na minha mente aquela imagem do filme. Só que a imagem do filme mostrava um Simão desejoso de conhecer Jesus e saber quem ele era. Mas ao estudar o texto, eu percebo que Simão é uma pessoa totalmente desatenta de quem é Jesus. Ele faz um convite a Jesus para sua casa, mais ou menos assim: estão falando tanto desse Jesus, que ele talvez seja o Messias, eu vou convidar ele para minha casa, para saber quem ele é. Mas esse saber seria mais uma comprovação de que esse não é o Messias que eu espero. E aí ele tem totalmente uma atitude indiferente a Cristo, porque diz que Jesus, sendo convidado a chegar à casa, Jesus se reclina à mesa. Não diz que Simão se levantou, o recebeu com alegria, abraçou e convidou para sentar à mesa. Não. Provavelmente Jesus chegou e Simão fez assim: bem, sente-se aí no seu lugar. Uma atitude totalmente desatenta, que me faz pensar, quando eu adentro esse local para adorar a Deus coletivamente, juntamente com os meus irmãos, se a minha mente e o meu coração está atento à pessoa de Cristo. Porque uma atenção à pessoa de Cristo é uma resposta de quem eu sei quem Ele é. Eu sei quem Jesus é. Então eu me arrumo, eu me preparo para participar do culto com os meus irmãos atento e não indiferente. E não indiferente. Mas Simão estava indiferente com a presença de Jesus. E esse é o grande problema da religiosidade. Porque nós fazemos as coisas para recebermos algo de Deus. Nós fazemos, nos preparamos, separamos parte do nosso dinheiro para entregar no altar, mas pensando naquilo que Deus pode me retribuir. Ó Senhor, eu vou nos cultos todo dia, toda vez que tem culto eu estou lá, chego na hora. Mas é desatento, a expressão que sai das suas bocas não é louvor de um coração que reconhece de quem é Jesus. E isso nós vemos em Simão. Uma atitude indiferente para com a pessoa de Jesus. Queridos, cuidado. Eu preciso tomar esse cuidado todos os dias. Quando eu oro na minha casa sozinho, quando eu me relaciono com Deus de uma maneira individual e principalmente quando eu estou com vocês. E quero que essa atenção esteja também com todos. Porque a gente pode demonstrar zelo em estarmos aqui, mas por dentro, no nosso interior, ser uma pura hipocrisia, falsidade, algo muito distante da realidade com Deus, porque a religiosidade, ela demonstra zelo, mas o interior é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Ao contrário de Simão, nós vemos a mulher, ao saber que Jesus estava na casa do fariseu, ela se prepara. O quê? Jesus, ele está na casa do fariseu? Eu vou lá. E diz que, ao se preparar, ela pega um vaso caro, que tinha um certo valor. E que me faz pensar que, a princípio, o desejo dela era ofertar aquele vaso com o seu perfume à obra do evangelho ali.
Porque nós vemos aqui nos capítulos seguintes as mulheres que sustentavam a obra de Jesus, as mulheres que cuidavam dos discípulos e de Jesus. Provavelmente ela observou pessoas que auxiliavam, que ajudavam, e ela foi ali para dedicar: olha, Senhor, eu queria dar isso para você. Eu queria te ofertar isso, e era o melhor dela para aquele momento. Só que quando ela chega naquele ambiente, ela percebe a desatenção que o fariseu teve com Jesus. E isso começa a mexer com ela. Mas mexe de uma maneira reverente. Reverente. Porque a pessoa piedosa, ela não fica brigando com o religioso, com a religiosidade. Vocês deviam fazer isso com Cristo. Que absurdo, você não sabe quem é Jesus? Como que você não oferece o melhor óleo da sua casa para ungir a sua cabeça, a sua barba? Por que você não faz a melhor comida para ele? Não, o piedoso, ele sabe o que tem que fazer e ele faz. Ele não fica se preocupando, e se indignando e brigando com as pessoas. Ele faz aquilo que é devido. Ele viu que ela viu que Jesus não foi honrado. E o que ela faz? Naquele momento, ela começa a desabar de choro, em lágrimas. Ela se coloca aos pés de Jesus. As suas lágrimas começam, de uma maneira abundante, cair sobre os pés sujos de Jesus. E ela começa a lavá-los. E quando diz que ela pega os seus cabelos, ela não estava nem um pouco preocupada com a sua reputação, porque mulher só poderia soltar os seus cabelos naquela época dentro das suas casas, diante dos seus maridos. Ela não estava preocupada. E ela enxuga os pés de Jesus como um ato atento de adoração. Coletivamente, às vezes, podemos perceber pessoas desatentas. Pessoas ligando seus celulares para ver como está o resultado do jogo de futebol. É triste isso, mas isso pode acontecer dentro de um ambiente. Aqui 500, 600 pessoas, alguém está bem desatento com a realidade de um culto da presença de Deus, aqui para receber o culto, a adoração, o amor do seu povo. Mas dentro desse ambiente, corações, amores se revelam de uma maneira religiosa e piedosa. Ela não se indignou. Olha lá do meu lado, não está cantando direito. Não, agora é a minha adoração. Agora é a minha devoção. Agora é a minha inclinação de amor ao Senhor. E é isso que eu vou fazer agora. E ela faz. Ela faz porque o amor piedoso tem compromisso em honrar a Cristo e não entrar em brigas porque alguém deixou de fazer o que devia. Eu quero honrar Cristo. Basta. O amor piedoso honra a Cristo. No versículo 39, o amor religioso nega quem Cristo é. Mas o amor piedoso adora a Cristo com entusiasmo. Estou diante do Rei dos Reis. Esse Jesus. Versículo 39 diz assim: ao ver isso, o que? A mulher chorando, limpando os pés. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Um pensamento corrente da época era que aquele profeta prometido em Deuteronômio 18:15, ele saberia responder todas as coisas. Por isso que eu entendo que aquele convite era assim: eu quero ver se realmente esse homem ele é o Messias, ele é o profeta prometido por Moisés. E quando a mulher toca, porque um pecador não podia tocar o mestre, eles consideraram aquilo um gesto de impureza. No mínimo, a mulher vinha, Jesus tinha que reagir segundo aquela pessoa religiosa. Mas não, Jesus deixa. Aí ele fala assim: tenho certeza,
ele não é um profeta. Porque se fosse, ele saberia quem é essa mulher. Ele saberia. Ele saberia. E aí o que eu percebo é que a religiosidade nega Cristo porque espera que Deus se enquadre em seus padrões. É a minha matemática, é a minha agenda. Quando eu digo minha matemática, assim, Senhor, eu fiz isso, mas isso é igual a isto. Senhor, olha, eu orei de joelho. A música diz que joelho é melhor, de joelho é melhor. Então, assim, ouve minha oração. Não tenho nada contra eu orar de joelho, viu? Estou dizendo que se o seu coração, ele acha que porque você faz de diversas maneiras, ou que você entende que do jeito que você faz é melhor que os outros, e Deus é obrigado a responder, isso é religiosidade. Está errado. Ele, da maneira desatenta com ele, não percebeu quem estava na sua frente. Porém, a mulher, ela encontra Jesus, ela dá tudo para ele. Ela dá tudo. Ela dá tudo de uma maneira entusiasmada, com um amor ardente, com paixão. Quando eu digo paixão, eu não estou pensando da forma como nós falamos de paixão, aquele fogo que aparece, não, mas estou falando assim, de uma entrega verdadeira, como fosse um mergulho para entrar de corpo e alma naquela situação. Ela faz aquilo de maneira entusiasmada, porque ela reconhece quem ele é. Porque se o Simão fariseu ele nega a Cristo, ela reconhece que ele é o Messias. E que a presença dele era tudo que ela precisava para aquele momento. E para toda a sua vida, que nós vamos ver logo adiante. Stephen Altroge diz assim: se enxergássemos Deus como ele realmente é, desfaleceríamos completamente. Cantaríamos de alegria, ajoelharíamos em adoração e choraríamos em gratidão. Se víssemos Jesus em sua glória ressurreta, não haveria esse papo de, bom, eu sou mais do tipo quieto. Essa frase do Stephen, ela está dentro de um artigo que ele fala assim, por que algumas pessoas não cantam aos domingos? E ele começa a dar as razões, e aí ele finaliza com isso. Se as pessoas entendessem quem é Deus, se as pessoas entendessem quem é Jesus, a sua obra, a sua graça, elas desfaleceria, cantaria de alegria, se ajoelharia, ficaria de joelho, né? Melhor, em adoração, choraria em gratidão, porque Deus, ele é supremo. Supremo. Porque a piedade com a sua devoção diz que Cristo deve ser honrado e adorado com toda a vida. Com toda a vida. É o Messias. É Deus que manifestou graça a mim e aos meus irmãos. Eu vou adorá-lo com entusiasmo. Não há outra maneira de adorar a Deus. Não há. Não há. O amor religioso, ele é meritocrático. O piedoso, ele carece de graça. Quando Simão falou assim, esse daí não é o profeta. Ele não é o profeta, porque se fosse, ele saberia quem a estivesse tocando. E aí Jesus conta o quê? Uma parábola pequenininha, mas ele conta uma parábola para trazer um ensinamento para ele, para a mulher e para todos os seus ouvintes. Eu quero contar mais uma vez para vocês. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um denário era uma moeda de prata equivalente ao trabalho de um dia. Ou seja, um devia em torno de 50 dias de trabalho e o outro 500. Ou seja, mais de um ano e meio.
Isso se ele pegasse as moedas e não gastasse mais nada. O que Jesus está querendo dizer é que dessas duas pessoas, uma delas tinha uma dívida que era impagável. Impagável. E a outra tinha condições de pagar. Mas aquele credor teve misericórdia com ele. E o que é interessante é que essa parábola nos lembra a parábola de Mateus 18 sobre do credor incompassível. Vocês lembram dessa parábola? Também existia lá uma pessoa que devia, o rei ele começou a cobrar a dívida dos seus devedores. Desculpa. Cobrar a dívida dos seus devedores. E aí um devia lá, 50 denários. E aí, só que ele não tinha como pagar. Aí o rei tem compaixão, ele falou assim, não, tem paciência comigo, tu te pagarei. Ele falou assim, você não tem condições de pagar. Está quitada a sua dívida. Pode ir embora. Só que ao sair de lá, ele encontra um rapaz que devia para ele. Muito dinheiro, um pouco de dinheiro. E ele fala assim, me paga o que você me deve. Aí ele fala, olha, tenha paciência comigo que eu vou pagar para você. Não, só que ele não demonstra misericórdia. E as pessoas ao verem aquilo, falam para o rei, olha, o camarada foi perdoado por você e não tinha condições de pagar nada. E aí o camarada devia uma dívida lá pequena e ele não perdoou. Ah, é? Chama ele. Ele fala assim, como você é mau. Você não deveria fazer a mesma coisa que eu fiz para você? Só que a diferença é que quando Jesus, na parábola de Mateus 18, ele diz que o rei perdoou as dívidas, aquela palavra para perdoar significa de quitar a dívida. Está quitada. Deixei para lá. É isso. Só que no de Lucas a palavra é graça. Graça. Jesus está falando ali para um fariseu, para aquela mulher, que aquele credor agiu com graça. A palavra no Antigo Testamento, hesed, ou hesed quer dizer o quê? Misericórdia, amor leal, compaixão. Ele teve graça, ele teve misericórdia dele. E sabe o que é interessante? Ao ouvir isso, não tocou o coração do fariseu. Porque essa palavra graça no Antigo Testamento, e o judeu, um fariseu, era conhecedor pleno do Antigo Testamento. No Salmo 51, versículo 1 diz assim, tenha graça de mim, ó Deus. Tenha graça de mim, ó Deus. Ou numa tradução mais comum, tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Isso me dá uma grande preocupação dos cânticos que cantamos, porque o salmo era um cântico deles. Fazia parte das suas canções de culto, de louvor a Deus, só que canta de uma maneira desatenta. Rei Davi, o grande rei de Israel, quando ele foi pego em adultério, e aí o profeta chega para ele, o confronta, ele faz a canção como um sinal dessa confrontação, e a primeira palavra do salmo é, tenha graça, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ao contar a parábola, ele diz, o credor teve graça, o credor teve misericórdia deles. E aí eu fico pensando naqueles dilemas que o pessoal às vezes pergunta para nós sobre pecadinho e pecadão. Pastor, existe pecadinho e pecadão? Olha, a pessoa teve uma mentira branca. O outro teve aquela mentira que ele enganou um monte de gente, prejudicou muitas pessoas, muitas famílias. Qual pecado é pior? Eu creio que pecadinho e pecadão, ela é lidado com consequências. São consequências diferentes. Diferentes. Mas para que o perdão possa alcançar esses pecados de graus diferentes, é o mesmo sangue. É o mesmo sacrifício. É a pessoa de Jesus. Não importa o pecado que você cometeu, se ele for grande aos nossos olhos ou pequeno. O que há igual, o que há de semelhante,
é a graça que é colocada à disposição de ambos e que quita todo o pecado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A religiosidade deseja obter algo de Cristo por seus méritos. Eu pequei pouco, eu não preciso de graça. Precisa de graça, como Davi, porque Davi adulterou. Eu não adulterei. Eu não fiz isso. Eu não fiz aquilo. Isso me faz lembrar de um conto que existia no seminário, de um rapaz que um dia ele acordou e falou para os amigos dele: hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou pecar. E ele começava a ouvir música cristã, ficava louvando a Deus o tempo inteiro, né? Cantava, orava, lia a Bíblia. E ele acabou o dia assim: uau, passei 24 horas sem pecar. E aí ele foi, né, contar para um professor, devia ter ficado quieto. Professor, eu tenho uma bênção para contar. Eu fiz um propósito antes de não pecar, e não pequei. Conta, aconteceu. E ele contou. Cantei, orei, meditei. Olha, aí o professor: posso fazer uma pergunta? Você fez o bem a alguém ontem? Ele: como assim? Você fez o bem a alguém ontem? Não. Pois é, a Bíblia diz que quem não faz o bem, peca. Será que quando nós formos participar da ceia daqui a pouco, você vai participar de uma maneira desatenta ao ponto de quando o pastor falar para você assim: analise-se, olhe-se para si, confesse seus pecados. Antes de participar da ceia, você vai chegar e falar assim: Senhor, não tenho o que falar para o Senhor, eu não pequei. Mas se seu coração for levado a isso, eu quero ajudar você a sintonizar seu coração com a cruz. Porque essa cruz, ela está aqui para nos lembrar. Porque a ceia está sendo realizada. É por causa de todos os seus pecados. É por causa de todos os meus pecados. Então, quando eu vou fazer uma análise, talvez não venha nada gritante à minha mente, mas só o fato de Cristo ter morrido por mim, já é o fato de eu falar assim: Senhor, me perdoa, porque o meu pecado matou Jesus. Isso já ajuda você a sintonizar seu coração com a realidade da qual nós vamos participar daqui a pouco. Porque a piedade recebe a graça com imensa gratidão e retribui a Cristo submissa, com honra e amor. Porque entende que os seus pecados de Deus são graves. Deus é santo. Deus é santo. Ontem, conversando com o irmão, falando sobre pecado, eu falei: responde uma coisa para mim, meu irmão. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Deus é infinito, Deus é eterno, concorda? Sim. Eu pequei contra Deus. O meu pecado é infinito, ele é eterno. Não há nada que eu possa fazer para que o meu pecado seja perdoado. Estou perdido. Mas aí vem a graça. Os passos de Deus na minha direção, ofertando Jesus. E Jesus, que é infinito, que é eterno, paga a minha e a sua culpa. E podemos nos apresentarmos gratos, submissos, dispostos a honrar a Deus com todo o nosso coração. Aleluia, aleluia. Por último, o amor religioso cega o entendimento. O amor piedoso vive na paz de Cristo. O amor religioso cega o entendimento, mas o amor piedoso vive na paz de Cristo. Aquela mulher, ao fazer o que ela fez, ela reconhece quem Jesus é. Nós vimos no ponto anterior que o fariseu ele negou quem Cristo era, o profeta. Mas ao ela se ajoelhar, ela ver aquela indiferença, olhar para Cristo, seus pés sujos,
seu cabelo seco, sua barba seca, ele lá, indiferente, não, eu preciso fazer alguma coisa. E ela se debruça, ela é conhecida diante de todas as pessoas como uma mulher pecadora, e ela começa a lavar os pés de Jesus, porque aquilo é receber alguém com honra. Lembra lá, João 13, na ceia, esqueceram de lavar os pés, e aí um começa a olhar para o outro, e aí, quem vai lavar os pés? Eu tento imaginar Pedro vendo assim, vai você. A outro, não, eu não. Por quê? Porque lavar os pés é um sinal de quê? De vergonha, de humilhação. E eles não queriam demonstrar para o outro quem era inferior. E aí tem aquela discussão, Jesus sai, quando ele volta, ele dá o pé. Dá o pé. Aí chega na Pedro e Pedro assim, meu pé o senhor não lava. Não lava. Aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar meus pés, você não anda mais comigo. Ah, então lava o pé, a mão, a cabeça, lava tudo. Não, só os pés que basta. Era um ato. Só que esse ato da mulher é um ato de reconhecimento de quem Cristo é. Ela reconhece, ele é o profeta. E ao reconhecer que é o profeta, ela recebe aquilo que ela precisa. E o que ela precisa para aquele momento e para toda a sua vida? Graça, perdão, misericórdia. Todos os seus pecados estão perdoados. Mas naquele ambiente é revelado que existem outras pessoas, e aí começa um perguntar para o outro, quem é este que perdoa pecados? É o profeta que Simão disse que não é. É o Messias prometido, o único que é o que sabe de todas as coisas e o único que pode perdoar os nossos pecados e nos oferecer graça, graça. Porque a religiosidade, ela cega o entendimento de quanto Deus ele é benevolente, cheio de graça e misericórdia. Mas a piedade, ela se deleita de prazer na paz e na pessoa de Cristo. Porque essa palavra assim, vá em paz, ela também significa assim, entra na minha paz. Entra na minha alegria. Entra na minha satisfação. Faça parte de mim, faça parte do meu corpo. Entra na minha paz. E nós lembramos das palavras de Jesus. A minha paz eu dou. Não como o mundo a dá. A minha paz. A paz onde tem pessoas aqui com vários motivos para estarem preocupadas, desesperadas, mas quando está na paz de Deus, encontra esperança na pessoa de Jesus. O amor que Deus espera é um amor piedoso, sincero e grato pela nova vida que Jesus oferece gratuitamente a todo que crê nele ou todo que nele crê. Eu termino assim. O amor que Deus espera é um amor piedoso, sincero e grato pela nova vida que Jesus oferece gratuitamente a todo o que nele crê. Eu comecei com uma música, vou terminar com outra. E para nossa alegria eu não vou cantar, eu vou ler. A música se chama Me Prostro, da Graça Soberana, interpretada pela Igreja Batista na República Dominicana. E quando eu estava pensando, poxa, como que eu posso finalizar? Essa música veio, e quando eu comecei a digitar a canção, eu falei assim, olha, essa música se encaixa muito bem com essa mulher. E espero que essa música faça parte do seu amor para com Deus. Mas antes de ler a música, eu queria desafiar a sua mente, o seu coração, a fazer uma análise. Que tipo de amor você está ofertando a Deus? Religioso ou piedoso? Você se apresenta hoje como um fariseu, indiferente diante de Jesus, ou como uma mulher pecadora, carente de toda a graça que Jesus pode dar? A música diz assim: tua imensa beleza e majestade cobre todo o firmamento. Senhor, tu és santo.
exaltado sobre todas as coisas. Os céus não se comparam à tua presença. Senhor, tu és santo. E enquanto contemplo a tua glória, sou quebrantado e me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, pois és meu Deus. Me salvaste sendo pecador. Teu sangue me fez branco como a neve. Te amo, meu Senhor. Me amaste sendo teu inimigo. Tua graça, meu coração ganhou para sempre. Te amo, meu Senhor. Enquanto contemplo a tua glória, sou quebrantado. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés. Eu me prostro aos teus pés, pois és meu Deus. Orem comigo. Pai querido, eu te louvo, porque primeiro o Senhor pregou para mim. O Senhor buscou alinhar minha mente e meu coração à tua verdade, para que ao me relacionar contigo eu não esteja desatento, indiferente à tua pessoa e à tua obra. Eu oro pelos meus irmãos, por esta igreja, para que possamos sempre oferecer a ti um amor piedoso. E que o Senhor vá de encontro àqueles que têm se enganado, se auto-justificando, se achando superiores a outras pessoas e ofertando a ti uma oferta que certamente é rejeitada pelo Senhor, agindo com religiosidade, buscando tudo pelos seus méritos e não pela graça e méritos de Cristo. Nós nos rendemos à tua glória, nós nos prostramos em alma e coração diante do Senhor, porque o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é tudo o que precisamos, e temos fome de ti, Senhor, fome da tua verdade, fome da tua pessoa, e sabemos que em ti também podemos encontrar essa satisfação. Toca corações, Pai, pessoas que têm vindo à igreja, mas ainda não reconheceram o seu estado de pecado diante de Ti. Que Teu Espírito Santo a convença do pecado, da justiça, do juízo e traga a salvação nessa noite para a glória do Teu santo nome. Que pessoas possam assumir uma vida de discípulo integral com o Senhor. Que a segunda, a sexta-feira, não seja uma vida indiferente à Tua presença, uma vida religiosa, mas uma vida piedosa para a glória do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.